E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui com o nosso projeto de olho no unificado. Vamos corrigir nesse momento o nosso simulado número 11 para você que adquiriu o curso do conjunto de simulados para técnico, né? Então nós estamos falando aqui do simulado 11 do cargo de TJA, ou seja, técnico judiciário, área administrativa, certo? Simulado número 11, são 15 questões, constitucional, administrativo e eleitoral. Nesse simulado, vocês vão perceber que lá no documento em PDF do simulado, a ordem se mantém como a das outras, né? Constitucional primeiro, administrativo e eleitoral. Está essa ordem mantida. Mas aqui na correção eu vou começar com as questões de eleitoral. Então, perceba, verifique se você acertou pelo comando da questão, tá bom? Na hora de você fazer a correção, senão você vai corrigir achando que a 1 é de constitucional, mas a primeira questão aqui vai ser de eleitoral, certo? Você que está no YouTube, lembrando, você está assistindo um pedaço da aula. O curso completo tem que adquirir lá no site eleitoralcombruno.com.br, curso de simulados. Me siga também no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Sem mais delongas, nós vamos então para a primeira questão. Nós começaremos com crimes eleitorais, a disciplina então de direito eleitoral. Estão preparados? Bora para a primeira questão? Então vamos lá, aumentei a telinha aqui para vocês. Uma questão da banca Sebrasp, que foi cobrada no ano de 2015. Questão de crimes eleitorais sempre precisa de mais atenção, né, pessoal? Então vamos lá. Em relação aos crimes eleitorais, vamos julgar o item que se segue. Considere a seguinte situação hipotética. Nas vésperas de certa eleição, foram divulgadas informações pela imprensa, pelo rádio e pela televisão, na propaganda eleitoral, acerca sobre fatos inverídicos, fatos que não são verdadeiros, porém de natureza favorável ao candidato Marivaldo. Ou seja, divulgou uma informação, não é uma informação mentirosa, não é uma informação verdadeira, mas ela favorece um determinado candidato. Entenderam? Muitas vezes eu divulgo fatos que são inverídicos, o comum é divulgar fatos inverídicos, porém desfavoráveis, mas nesse caso aqui foram favoráveis. Capazes de exercerem influência positiva na avaliação dele perante o eleitorado, mas que não ofenderam, denegriram ou distorceram a imagem de adversários políticos de Marivaldo. Nessa situação hipotética, o fato foi penalmente atípico, ainda que enganosa a propaganda, pois esta não ofendeu, denegriu ou distorceu a imagem de adversários políticos de Marivaldo. Além disso, para caracterização de delito, seria obrigatória a demonstração concreta de danos causados pela referida divulgação de informações. Ora, tem dois pontos aqui para a gente analisar, né? Tem duas partes a questão. Mas para isso, nós temos que observar o que prevê o artigo 323 do Código Eleitoral. Esse artigo, o Código Eleitoral, ele não exige, preste atenção, não exige a demonstração concreta de danos causados pela divulgação de informações. O que é suficiente? Basta que os fatos que não são verdadeiros, basta que os fatos que são inverídicos, eles sejam capazes de exercerem influência perante o eleitorado. Certo? E aqui, pessoal, seja essa influência positiva ou negativa. Em nenhum momento falou que tem que ser só influência negativa. Então, o artigo 323 independe, ele vai trazer para nós a informação dessa divulgação de fatos inverídicos, que independe se essa influência ela vai auxiliar ou prejudicar determinado candidato. Por isso, nós vamos marcar aqui na questão número 1 como incorreta. Incorreta. Ok? O primeiro erro, então, está
dizendo que o fato é atípico. Pelo contrário, tem a previsão do artigo 323. Segundo, é que para caracterizar é obrigatória a concreta demonstração de danos? Não, independe. Basta que tenhamos influência no eleitorado. Questão número 1, marquem aí como incorreta, ok? Próxima questão, foi no mesmo concurso, né? Essas historinhas aqui, elas às vezes deixam o candidato numa sinuca de bico, mas fique tranquilo, dá para você responder. Vejam a seguinte situação hipotética. Zoroastro, não é o Tício, nem o Mévio, nem o Cássio. É o Zoroastro. Servidor público municipal da cidade de Juazeiro, Bahia, onde exerce permanentemente suas funções na Secretaria de Assistência Social, mora e reside com a família nesse mesmo município, no qual é conhecido por sua militância em defesa das pessoas mais necessitadas economicamente. Com o objetivo de candidatar-se a vereador na cidade de Petrolina, Pernambuco, Zoroastro declarou perante a Justiça Eleitoral desse Estado da Federação possuir domicílio eleitoral nesta cidade. Né? Então, qual cidade? Ele vai se declarar possuir domicílio na cidade de Petrolina, mas ele é servidor na cidade de Juazeiro. Certo? Nessa situação hipotética, houve crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, decorrente da qualificação do declarante apresentada perante a Justiça Eleitoral e do domicílio necessário do servidor público. Domicílio necessário este previsto no Código Civil, né? Então, aqui nós vamos ter dois pontos, o domicílio civil e o domicílio eleitoral. Bom, já que a partir dessas informações seria plenamente possível ao órgão eleitoral constatar a inverdade da declaração feita por Zoroastro. Além disso, seriam imprescindíveis para a configuração do crime a existência de dolo específico e a comprovação da materialidade. Ora, pessoal, houve o cometimento aqui de crime impossível? Essa é a primeira regra, né? Primeiramente, nós temos que lembrar que há uma diferença entre o domicílio civil e domicílio eleitoral. O primeiro é aquele mais estático previsto no Código Civil e o domicílio eleitoral, declarados pelo próprio eleitor, é mais amplo, né? Ele vai atingir vínculos que não são apenas de residência física ou, por exemplo, só por conta de ser servidor público, mas vínculos afetivos, econômicos, sociais, de trabalho. Né? Então, nesse caso da questão, não se trata de um crime impossível, né? Porque o tipo previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que trata sobre a falsidade ideológica, é um crime formal, ou seja, é irrelevante para sua consumação aferir a existência de resultado naturalístico. Tem sido, pessoal, admitido o domicílio eleitoral qualquer lugar que o cidadão possui um vínculo específico, como eu falei para vocês. Pode ser um vínculo familiar, um vínculo econômico, social ou político. Dessa maneira, preste atenção, dessa maneira, não há o que se falar aqui em crime impossível praticado pelo Zoroastro, ter domicílio necessário no âmbito do direito civil, né, como eu falei para vocês, por ser servidor público municipal. Já que o domicílio no âmbito do direito eleitoral não é necessário, é um domicílio que vai ser averiguado, que vai ser observado de forma mais ampla, atribuindo-se outros vínculos. Por isso, a questão número 2 também está incorreta. Beleza? Acertaram as duas primeiras? Questão número 3, FGV 2022. Vejam, Pedro foi flagrado oferecendo serviços médicos gratuitos a Antônio, poucos dias antes da eleição municipal. Então, oferecendo serviços médicos gratuitos. Ocasião em que disse: se João for eleito prefeito, esses serviços continuarão por muito tempo, evidenciando o fim de obter o seu voto. Heleno,
que também concorria ao cargo de prefeito municipal, questionou o seu advogado sobre a possibilidade de ser ajuizada uma representação por captação ilícita de sufrágio em face de João. Captação ilícita que está no artigo 41A, Lei das Eleições. Foi corretamente respondido a Heleno que a representação, letra A, não pode ser ajuizada em face de João, pois não há prova inequívoca de sua anuência com a conduta de Pedro. B. Pode ser ajuizada em face de João por figurar como beneficiário do ato e do seu vice por integrar a mesma chapa. Letra C. Não pode ser ajuizada quer em face de João, quer em face de Pedro, pois não há pedido expresso de voto por parte deste último. Letra D. Pode ser ajuizada em face de João por configurar como beneficiário do ato, mas não do seu vice, que não foi mencionado por Pedro. Letra E. Não pode ser ajuizada, considerando a ausência de potencialidade lesiva de um único voto para desequilibrar a normalidade e a legitimidade da eleição. A questão aqui, número 3, quer saber justamente sobre a possibilidade de uma representação, aqui no caso, né, por uma captação ilícita de sufrágio. Bom, para penalizar nesse modelo, nesses moldes, é necessária, pessoal, a prova de participação, seja direta ou indireta, ou ao menos que há o consentimento do candidato. O Tribunal Superior Eleitoral, em um recurso especial já analisado lá em 2004 pela ministra Ellen Grace, diz o seguinte: para concretização, para caracterização da captação de sufrágio, é indispensável essa prova de participação, seja direta ou indireta dos representados, permitindo-se, vejam só, até que o seja na forma de explícita anuência da conduta objeto da investigação, não bastando para a configuração o proveito eleitoral. A caracterização da captação ilícita pressupõe a ocorrência de alguns requisitos, só que é o preenchimento de requisitos simultâneos. Quais são? Prática de uma das condutas previstas no artigo 41A da Lei das Eleições, o fim específico de obter o voto do eleitor e a participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do ato. Teve isso, no caso? Se a gente voltar aqui para a questão, nós temos: se João for eleito prefeito, esses serviços continuarão por muito tempo. Pessoal, no caso aqui, a menção à questão do Heleno, né, que também concorria ao cargo de prefeito, questionou se essa conduta estava errada. Nesse caso, não há possibilidade aqui de ajuizamento da ação em face de João. João é o candidato, mas não estava nem participando do ato. Por quê? Não há prova inequívoca, contundente da sua concordância, da sua anuência com a conduta de Pedro. Questão número 3, marquemos aí como gabarito a letrinha A. Beleza? Questão número 4. O partido político Alfa registrou seus candidatos para a disputa dos cargos eletivos de vereador do município Beta. Apesar de, entre os 20 candidatos inscritos, 6 serem mulheres, percebeu-se que estas últimas não realizaram campanha eleitoral. Tem sido moda atualmente, né? Não movimentaram recursos financeiros e ainda receberam um reduzido quantitativo de votos, que não ultrapassou a casa das unidades para cada uma delas. Que vergonha, né, gente? Ao fim de uma regular apuração, a Justiça Eleitoral comprovou a fraude no registro das candidaturas femininas, já que as referidas mulheres não atuaram como verdadeiras candidatas durante o processo eleitoral. Considerando os termos dessa narrativa, quais são as consequências para a fraude detectada? Questão super atual. Nós temos aí nas mídias as consequências desses atos,
das chamadas candidaturas fictícias femininas, candidaturas laranja. Qual que é o impacto disso a quem comete? No caso, o partido político. A letra A diz: a perda do diploma de todos os candidatos registrados por alfa que foram eleitos, independente da prática de qualquer ato. B. A perda do diploma de todos os candidatos registrados por alfa que foram eleitos, desde que tenha anuído com a fraude. Letra C. A perda do diploma de todos os candidatos registrados por alfa que foram eleitos, desde que tenha participação efetiva na fraude. Letra D. Apenas a condenação das mulheres pela fraude, com a declaração de sua inelegibilidade para as eleições subsequentes. E letra E. A condenação de alfa e das mulheres pela fraude, sendo aplicada a todos a penalidade de multa, recaindo sobre as últimas a inelegibilidade. Bom, aqui é importante porque tem até um acórdão do TSE, não vou falar o número porque não precisa gravar número, né, gente? Que impõe, preste atenção, a perda do diploma, olha só que interessante, a todos os candidatos que concorreram pelo partido político que praticou essa fraude. Sob qual justificativa? As candidaturas fictícias macula, prejudica, infecta toda a chapa, tornando inadmissível que se preservem quaisquer votos por ela obtidos. Dessa maneira, o que nós vamos ter aqui? A perda do diploma de todo mundo. Todos os candidatos registrados pelo partido alfa serão atingidos. Todos eles que foram eleitos, independentemente da prática de qualquer ato. Gabarito letra A. Ah, professor, passa esse número de acórdão. Bom, já que é de 2022, vou passar para vocês aqui, tá? Então anotem, é um acórdão de 22 de setembro de 2022. Trata-se de um recurso ordinário número 060-188-467. Certo? Anotaram? Questão número 5. Considere o seguinte tipo penal previsto no Código Eleitoral. É o crime de corrupção eleitoral tão cobrado em prova, né? Ele é cobrado de forma extensa. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena é de reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. A pena mínima do referido crime é de quanto tempo? 15 dias, 30, 6 meses ou 1 ano. Veja que a questão trouxe, o artigo 299 traz para nós a pena máxima, até 4 anos. Quando não menciona a pena mínima, ela vai ser como definida? Para isso, importante lembrar da existência do artigo 284 do Código Eleitoral, que diz: sempre que o Código Eleitoral não indica o grau mínimo, que é no caso aqui da questão, a pena mínima vai ser de 15 dias se a restrição de liberdade é de detenção, se a pena for de detenção, e 1 ano se for reclusão. Vamos anotar? Então a pena mínima vai ser 15 dias em caso de detenção e 1 ano em caso de reclusão. No caso aqui é detenção ou reclusão? No caso que nós temos é de reclusão. Portanto, a pena mínima será de 1 ano. Gabarito, letrinha D. Questão fácil, né, gente? Não tem muito segredo nessa questão, não. Concordam? Beleza? Como que vocês foram em direito eleitoral? Foram bem? Podemos avançar?